Nosso Jesus, ele falou muito sobre oração, ele era um homem de muita oração, orava bastante. Mesmo ele sendo Deus, ele sempre estava em oração, porque era uma forma do Jesus homem conectar-se com Deus. Era uma forma de ele estar com Deus, de ele conversar, ser orientado, ser conduzido e guardado pelo próprio Deus. E é por isso que Jesus, ele reconhecendo e sendo ele um praticante, um usuário, da oração, ele nos ensinou e falou sobre oração, e nos deu uma oração especial, nos ensinou como orar. Ele nos ensinou diligentemente quando orar, em casa, orar sem cessar, orar em todo o tempo, com súplicas e ações de graça. A Bíblia está cheia de dicas de como orar, de quando orar e da importância da oração, porque é a oração uma grande chave. O tema da mensagem para esta noite é o poder da oração. Existe um poder que nós só podemos encontrar ou alcançar através da oração. E eu quero falar sobre este poder, o que a oração produz e por que é tão importante. Mas antes de falar de oração, a gente precisa entender que a oração é falar com Deus. Oração é um diálogo, é eu e Deus falando. Oração não é monólogo, não é eu falando sozinho, não é eu apenas lançando palavras ao vento, ou repetindo algumas palavras, como algumas orações decoradas que não produzem nada. Quando nós estamos orando, nós estamos falando com o próprio Deus, como a gente conversa com qualquer pessoa, como o marido fala com a esposa, ou a esposa fala com o marido. Você não vai falar com a tua esposa com palavras repetidas todo dia, a mesma conversa, do mesmo jeito. Você já pensou? A gente reputaria por maluco. Minha esposa se às todos os dias, com a mesma conversa, do mesmo jeito, e falando comigo, eu tentando conversar com ela, ela só repetindo a mesma coisa, sem às vezes ter nenhum entendimento daquilo que está falando. Seria algo assim impensável. Se você olhar as orações de Jesus, as orações descritas na palavra de Deus, todas elas são um diálogo, uma conversa. É um coração falando com outro coração. É o coração do homem falando com o coração de Deus, através de palavras que não nascem nos lábios, mas nascem no nosso coração. E é por isso que é importante a oração, porque é um momento em que nós falamos com Deus, e é um momento também em que Deus fala conosco. A oração, ela é a ferramenta de Deus para que nós aqui, homens naturais, vivendo nesse mundo natural, possamos ingressar no mundo espiritual e trabalhar e estar lá no reino espiritual. Portanto, há um poder na oração, e é por isso que o próprio Cristo, nós podemos ver na experiência do próprio Cristo, ou na experiência dos personagens bíblicos. E por que não falar nas nossas próprias experiências pessoais que nós mesmos tivemos? Nós podemos perceber isso, o poder da oração. Eu quero falar sobre algumas coisas, o que acontece quando nós oramos, quando nós praticamos a oração e do jeito que a Bíblia diz. Aqui em 1 Tessalonicenses, ele está dizendo: orai sem cessar, ore sem parar, ore em todo o tempo, toda hora, todo momento, todo o tempo. Não apenas quando estamos aqui reunidos enquanto igreja, não apenas quando estamos aqui reunidos na casa do Senhor com os irmãos, ou quando separamos um momento que é muito importante. Eu não vou falar de todos os tipos de oração, porque não dá tempo, mas eu quero falar da experiência, aquilo que acontece, o que a oração faz, quando nós nos colocamos diligentemente em manter um estilo de vida de oração, orar em todo o tempo. Claro, não é ficar andando na rua de olho fechado, orando com as mãos para cima, mas é estar com Deus. Se Deus está presente, se Deus está comigo, se Deus está do meu lado, aonde eu vou, Ele está. Deus está em todos os lugares, Ele é onipresente. Portanto, em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer momento, é o momento certo para eu falar com aquela pessoa que está comigo, para eu falar com aquela pessoa que está presente,
para eu conversar com alguém que já está no recinto, com alguém que já está me ouvindo, com alguém que já está atento já está atento às minhas necessidades, ou mesmo à minha conversa, aquilo que eu quero falar. Orai sem cessar, porque há um poder na oração. Uma oração, ela pode ser feita aqui, como a gente faz, com muita gente, num local público, mas a Bíblia também nos ensina a orar no secreto, só eu e Deus. Nós podemos orar em voz alta e sermos cheios do Espírito Santo e sermos tomados por Ele e falar em línguas estranhas, mas também podemos orar no silêncio, como Ana orava e apenas os seus lábios se mexiam, e ali ela em silêncio sozinha foi ouvida, a sua oração foi ouvida, porque a Bíblia diz: ore em todo tempo, ore sem cessar, ore no dia da angústia, ore no dia da vitória, ore no dia do sucesso, ore no dia do fracasso, ore quando estiver saindo, ore quando estiver chegando, ore quando estiver acordando, ore quando estiver dormindo, orai sem cessar, ore quando estiver indo no trabalho, ore quando estiver voltando, ore enquanto estiver trabalhando, porque ali ainda Deus está presente, pronto para ouvir a oração daquele que ora. Orai sem cessar, há um poder na oração, e eu quero falar sobre algumas consequências daquilo, o que pode acontecer se nós oramos. A primeira coisa do poder, o primeiro poder que há na oração, não aqui em ordem de importância, mas dos poderes, do poder da oração, é que a oração, ela acalma a nossa alma. É a oração que acalma a nossa alma. Quando a gente está perturbado, quando a gente está aflito, quando a gente está desesperado, quando nós estamos vivendo um momento de guerra, um momento de batalha, quando estamos nos sentindo sem saída, angustiados, feridos, machucados, a oração, um momento de oração, um tempo de oração, falar com Deus, acalma a nossa alma, porque Ele é aquele que cuida de nós. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, então eu vos aliviarei. Quando nós oramos, nós nos aproximamos de Deus, nós sentimos a presença de Deus e do Espírito Santo. Ele acalma a nossa alma. Há muitas canções que falam sobre isso, falam sobre a calmaria do Senhor no momento da guerra, no momento difícil, no momento das batalhas, no momento da tempestade, no momento em que não temos saída, estamos angustiados, e nós nos colocamos diante de Deus e oramos ao Senhor. Naquele exato momento, Deus, Ele se coloca para nos cuidar como guardador e zelador da nossa alma, e nos dá descanso, e nos dá alívio, e nos dá a paz que Ele prometeu, como a paz que o mundo não conhece, a paz que excede todo entendimento, irmão, até o nosso. Nem eu entendo às vezes, nem eu compreendo às vezes, como que pode, o que acontece, como é. Às vezes nem é um período de oração. De vez em quando eu estou me sentindo opressivo, pressionado, eu sinto que estou angustiado, meu coração está aflito. Às vezes eu não sei o que é, não percebo, ou tenho alguma decisão para tomar, e no momento que eu estou sentindo aquela pressão e aquela opressão, num rompante de alguém desesperado, talvez de uma alma desesperada, onde quer que eu esteja, eu dou um simples glória a Deus. Eu olho para os lados e digo: glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E imediatamente eu sinto aquela pressão ir embora, e sinto a presença de Deus e a graça de Deus, e a minha alma se aquieta, e eu consigo ficar mais tranquilo, e posso voltar a pensar, e posso voltar a fazer aquilo que eu estava fazendo, e posso ter um discernimento melhor dos meus pensamentos, das minhas emoções, porque o Espírito Santo vem em um breve momento de oração, e Ele acalma a minha alma e me coloca a andar na paz, a paz em meio ao vale, mesmo no meio do momento de guerra, de desespero. O Senhor, Ele nos dá paz quando nós nos dedicamos a orar. Orai sem cessar.
Por isso que a Bíblia diz: orai sem cessar. Está nervoso? Está nervoso? Vai. Que vontade de falar pescar, né, Hélio? Vem aqui, mas agora na meio da mensagem não pode falar, está falando de oração. Como é que vai falar para ir pescar, né? Vai pescar, meu irmão. Enquanto pesca, fica orando. Enquanto pesca, dá um glória a Deus. Porque às vezes nem a pescaria resolve, mas a oração, ela sara, a oração, ela nos ajuda. É que nem a panela de pressão, né? Imagina a panela de pressão, quando você fecha aquela válvula da panela de pressão, o que acontece com a panela? Acaba com cozinha, acaba com fogão, acaba com panela. Mas quando a pressão aumenta na panela de pressão, e a válvula está ali, ela começa a girar e começa a funcionar. Então o fogo pode ficar aquecendo, a panela vai estar aquecida, mas a válvula funcionando, ela não vai estourar, e ela vai poder cumprir o propósito dela, que é preparar o alimento que está ali dentro. Há coisas, irmão, que só alguns alimentos, meu Deus, agora aqui, algumas coisas só acontecem sob pressão. Algumas coisas precisam ser feitas sob pressão. Algumas coisas precisam de pressão para ser feito mais rápido. Às vezes, quando Deus quer acelerar algum processo na nossa vida, Ele liga a panela de pressão e Ele coloca a pressão, que é para acelerar o processo. E quando nós estamos em pressão, Deus não nos deixa explodir, porque se nós ouvimos a palavra de Deus e no momento de pressão nós oramos e dizemos: Deus, eu estou me sentindo pressionado, eu não sei se eu vou suportar, me ajuda. A válvulazinha começa a chiar, e eu estou orando e buscando em Deus, e o processo de Deus se cumpre na minha vida, até que o processo termina. E quando o processo termina, o resultado é aquele que a gente já conhece. Abre aquela panela, está lá a costelona cozida, do tipo, Deus fez o que tinha que fazer, Deus nos preparou, Deus nos usou para fazer algo extraordinário, e só foi possível porque no meio do dia da angústia que a Bíblia nos diz que haverá, quando Deus acende o fogo e provoca a pressão, nós oramos ao Senhor e Ele nos ajuda a suportar, acalma a nossa alma, e nós suportamos a pressão e podemos vencer pela graça de Deus. Quando aflitos, é em um momento de oração que nós somos cuidados por Deus. Nós vemos o salmista Davi, quantas vezes ele orou nos momentos angustiados, nos momentos em que ele estava sendo perseguido, nos momentos em que ele estava entrando em batalhas. Ele dizia: louvado seja o nome do Senhor, que adestra a minha mão para a guerra. Davi, ele orava em todo o tempo, nos dias de paz ele orava, nos dias de guerra ele orava, quando estava bem ele orava, quando não estava bem ele orava, porque ele sabia que na oração, o poder da oração, ele conhecia o poder da oração, que acalma a nossa alma, nos faz ficar tranquilos e nos dá sobriedade para vencer os desafios da vida. O segundo poder da oração que Deus me colocou é que a oração, ela fortalece o nosso espírito. A oração nos dá força para vencer as aflições e as tentações. A oração, irmão, para vencer aflições, para vencer tentações, é no momento de oração em que nós vencemos. É quando nós nos sentimos pressionados ou demasiadamente tentados, nós sabemos que não vamos vencer, que não estamos conseguindo. Se nós corrermos em oração ao Senhor, Ele livrará o nosso caminho, Ele nos protegerá muitas vezes de nós mesmos, dos nossos desejos errados, das nossas vontades erradas. Quando nós oramos e estamos em espírito de oração, então Ele nos fortalece o nosso espírito, e nós temos condições de passar no vale da sombra da morte. Nós temos condições de enfrentar momentos críticos de aflições e tentações e não sermos vencidos por elas, porque no momento de oração nós somos fortalecidos e vencemos para a glória de Deus. A oração fortalece o nosso espírito, ela nos dá força. Através da oração nós podemos vencer
as aflições, as tentações em oração. Tem coisas que nós sozinhos não podemos vencer, sozinhos não temos condições de vencer, sozinhos nós não conseguimos suportar. É muito importante que a gente saiba dos nossos limites, porque nós somos limitados, não podemos tudo, não conseguimos suportar tudo, não conseguimos vencer tudo. Somos bombardeados pelo pecado todos os dias, de todas as maneiras, pela televisão, pelo rádio, no dia a dia, em todos os lugares. Somos bombardeados e esse pecado tenta nos conduzir, tenta mover o nosso sentimento, as nossas emoções, as nossas vontades, e por vezes nós não conseguimos gerenciá-las. Mas quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus, então o Espírito Santo vem e Ele nos dá uma força sobressalente para que nós possamos olhar para o pecado, decidir com consciência, decidir com verdade, guiados por Deus, pelo Espírito Santo, e renunciar ao pecado, e renunciar às coisas más, e suportar as aflições e as angústias do nosso dia, porque quando nós oramos, Deus está cuidando de nós e nos fortalecendo. Também a oração, ela eleva o nosso coração a Deus em intimidade. É em oração que nós somos ouvidos por Ele, e o mais importante, que nós podemos ouvi-lo bem. Na oração, como eu disse no início, não é um monólogo, não é eu falando sozinho. Quando eu estou orando de verdade, abrindo o meu coração ao Senhor, então os ouvidos do Senhor estão atentos à minha oração. E quando Deus nos ouve e ouve a nossa oração, Ele responde e Ele fala conosco no nosso espírito, de uma maneira sobrenatural, de uma maneira espiritual. Deus fala conosco e nós sentimos o Senhor falando conosco enquanto oramos. Ele também fala conosco enquanto estamos vivendo no nosso dia a dia, às vezes mesmo no nosso trabalho, nós estamos falando com Deus e Ele está falando conosco em todos os dias, em todo o tempo. A Bíblia diz: orai sem cessar, porque em todo o tempo, em qualquer lugar, os ouvidos do Senhor estão atentos às orações daqueles que oram. Ele eleva o nosso coração a Deus em intimidade. É em oração que nós aumentamos e crescemos em intimidade, irmão. Nós conhecemos, você conheceu, você que é casado, namorado. Quando a gente conhece alguém lá na escola, né? Vou usar esse outro exemplo. Está lá na escola, o primeiro dia de aula, numa escola nova, que você não conhece ninguém, uma turma nova, não conhece ninguém. No primeiro dia o cara fica lá que nem suspira, nem respira dentro na carteira dele, né? Não conhece ninguém, fica quietão. E então um dia ele começa a conversar com um, e depois ele começa a conversar com outro. E essa troca de conversas, esse relacionamento de todos os dias na escola, quando chega lá no último dia de aula do ano letivo, depois de um ano todo convivendo junto, é o maior trabalho para os professores. É o maior trabalho para as professoras, não consegue segurar mais, porque já se conhecem, já tem uma aliança, já são um pouco mais íntimos, já tem um pouco mais de liberdade um com o outro, já estão mais ambientados com o lugar, estão mais ambientados com as pessoas, e então essa intimidade faz com que eles possam aumentar o nível de diálogo, o nível de conversa, o nível de relacionamento. Alguns chegam inclusive a ter relacionamentos e depois namorar e casar, mas é só a convivência de todo dia, enquanto eles conversam um com o outro, é que a intimidade vai crescendo. E não é diferente no nosso relacionamento com Deus. Quando nós oramos, se temos uma vida de oração, o nosso coração é elevado a Deus em intimidade. É através da oração que nós podemos ser mais conhecidos por Deus. E o mais importante é que nós conhecemos verdadeiramente, não o Deus do que os outros falam, não o Deus do que os outros pregam para mim, mas o conhecemos porque convivemos com Ele, conhecemos porque falamos com Ele, sabemos bem quem Ele é, sabemos bem o que Ele quer, sabemos bem o que Ele gosta, sabemos bem o que Ele despreza. Começamos a conhecer a Deus e ter intimidade com Ele, com Seu Espírito Santo, e então podemos aprender a andar nos Seus caminhos sem nos desviar. Podemos ter liberdade em Deus para que Ele possa operar no nosso coração e os nossos ouvidos atentos para ouvir a Sua voz,
nos ensinando para que nós possamos andar e caminhar nos seus caminhos, obedecendo a sua vontade. Também a oração, ela quebra cadeias, ela desfaz todas as armas do inimigo, todas as armas forjadas do inferno. Meu irmão, é na oração que nós vencemos as nossas batalhas. É na oração que nós vencemos as nossas guerras. Enquanto nós lutamos aqui, às vezes no reino natural, nós lutamos com as nossas mãos, nós lutamos com as nossas forças, nós lutamos com aquilo que temos, nós lutamos com aquilo que somos. Mas quando nós entramos em oração, não somos mais nós que lutamos, nós desistimos de lutar e entregamos em Deus, e Deus começa a se mover. No momento da oração, os céus se movem, os exércitos de Deus entram em ação em favor daquele que ora. Cadeias são quebradas, são libertas, o demônio tem que sair, as enfermidades têm que sair, a angústia vai embora, porque enquanto nós oramos, Deus é quem guerreia por nós. E para encerrar hoje, o poder da oração é na oração, porque a oração ela condiciona a nossa mente aos assuntos do céu. A oração nos condiciona à fidelidade e devoção ao Senhor. É em oração que nós somos por Deus ensinados, transformados, moldados. A oração ela condiciona a nossa mente, condiciona o nosso pensamento às coisas de Deus. Se nós estamos em oração, se nós estamos orando, nós estamos condicionando a nossa mente a estar em Deus, nós estamos condicionando a nossa mente a estar ligado em Deus, nós estamos condicionando a nossa mente a ouvir a Deus, a estar com Ele. Quanto mais nós oramos, mais ligado no céu nós estamos. Quanto mais nós oramos, mais a nossa mente ela está conectada com o sobrenatural de Deus. Quanto mais nós oramos, mais o nosso entendimento se abre para as coisas de Deus. Quanto mais nós oramos, mais sensível nós temos, mais sensibilidade nós temos para sentir a presença de Deus. Quanto mais nós oramos, mais discernimento nós temos para entender as coisas de Deus. Quanto mais nós oramos, mais sobriedade nós temos, porque a oração ela condiciona a nossa mente às coisas que são do alto. Quanto mais nós oramos, mais ligado nós estamos nos céus e menos ligado estamos nas coisas dessa terra. Quanto mais nós oramos, mais nós estamos próximo da santidade de Deus e mais distantes ficamos do pecado, mais distantes ficamos das imperfeições. Quanto mais nós oramos, mais fortalecidos estamos em Deus e mais forte o nosso espírito está, e a carne é subjugada e o pecado não pode nos vencer. Há um poder na oração. Só é possível vencer com a oração. É impossível vencer sem a oração. É impossível permanecer sem a oração. Meu irmão, na igreja, em qualquer lugar, pode faltar a música, pode faltar a pregação, mas nunca, não pode faltar a oração. A oração é o poder, é o combustível, é o alimento. É a oração que sustenta o louvor, porque se o louvor não ora, ele desmancha. É a oração que sustenta o pregador, porque se ele não ora, não tem revelação dos céus da palavra de Deus. É a oração que sustenta o crente, porque se ele não ora, ele não resistirá ao pecado. Se ele não ora, ele não estará fortalecido. Se ele não ora, ele não vencerá as dificuldades e as batalhas. A oração é que nos mantém, a oração é que nos sustenta, a oração é que nos traz vida. Oração é alimento, é a água do sedento e é o alimento do faminto. Orai sem cessar. Orai em todo o tempo, com súplicas, com ações de graças. Nos dias de alegria e de prazer, agradeça ao Senhor. Nos dias de angústia e de tristeza, clame a Ele. Em todo o tempo, em todos os momentos, nós temos que orar, porque nós não apenas precisamos da oração, meu irmão, nós somos dependentes desta ferramenta que é a oração. E é por isso que nós temos o nosso culto de oração. E é por isso que nós temos esse momento especial em que nós oramos todos juntos.
É o momento em que oramos como igreja, unidos, buscando a presença de Deus para nós, como igreja. Oramos coletivamente, para que Deus se manifeste aqui no coletivo. Mas é muito importante que antes de chegarmos aqui, nós possamos ter também uma vida de oração no secreto. Porque quando nós oramos no secreto, nós somos fortalecidos por Deus, somos renovados por Deus. Então podemos vir aqui com os irmãos renovados. E aí sim, como tochas de fogo do Senhor, nós podemos acender uns aos outros, e Deus pode fazer algo maravilhoso, porque onde tem oração, tem poder de Deus. Onde tem oração, tem milagre do Senhor. Onde tem oração, tem mudança de vida e transformação. Onde tem oração, tem força para resistir no dia mau, para vencer o pecado. Onde tem oração, Deus está presente. Orai, orai, orai sem cessar. E é isso que nós vamos fazer agora. Talvez o corpo esteja cansado, orai sem cessar. Talvez a mente esteja divagando, orai sem cessar. Talvez eu não esteja vivendo um momento bom, orai sem cessar. Talvez eu esteja vivendo uma expectativa de algo sobrenatural, orai sem cessar. Talvez a promessa de Deus se cumpriu na minha vida e eu estou vivendo os melhores dias da minha vida. Orai sem cessar, com súplicas e ações de graças. Amém, irmão? Fica em pé, vamos orar.